Pare o que você está fazendo. Sério, para. Você acabou de rolar o feed por quanto tempo? 1 hora? 2 horas? Agora me responde uma coisa bem rápida. Quantos vídeos da Índia você viu hoje? 3? 5? Talvez 10? E ontem? E anteontem? Aposto que você nem percebeu, mas a Índia está literalmente em todo lugar. Casamentos de milhões de dólares. Comida de rua com bilhões de visualizações. Templos dourados, trens superlotados. Tecnologia avançada, pobreza extrema. Tudo ao mesmo tempo. Tudo competindo pela sua atenção e funcionando. Mas aqui está o que ninguém está te contando. Isso não aconteceu por acaso. Não foi só a Índia viralizando naturalmente. Existe uma engenharia por trás disso. Uma combinação perfeita entre psicologia, algoritmo e timing geopolítico que transformou um país de 1,4 bilhão de pessoas na maior máquina de conteúdo viral que as redes sociais já viram. E nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como isso aconteceu. Como a Índia hackeou não só o algoritmo do TikTok, do Instagram, do YouTube, mas hackeou o seu cérebro. E por que você, brasileiro, não consegue parar de assistir? Porque olha só, em 2023, a Índia praticamente não existia no radar do brasileiro médio. Claro, a gente sabia que o país existia. Sabia de Bollywood, de yoga, de curry, talvez do Taj Mahal. Mas era aquela informação de geografia do ensino médio, sabe? Tipo, sim, Índia, país grande, muita gente próximo. Nada além disso. Mas em 2024, cara, explodiu. Do nada. A Índia virou obsessão, virou meme, virou referência, virou assunto de bar, de grupo de WhatsApp, de família no almoço de domingo. Todo mundo tem uma opinião sobre a Índia agora. Todo mundo já viu pelo menos 50 vídeos diferentes. E o mais louco, a maioria das pessoas nem consegue explicar por quê. E é aí que a coisa fica interessante. Porque eu vou te contar 3 segredos que vão mudar completamente a forma como você vê esses vídeos. Primeiro, o truque psicológico específico que faz você clicar em todo vídeo indiano, mesmo quando você nem estava procurando. Segundo, o número secreto que explica matematicamente por que a Índia dominou o algoritmo de uma forma que nenhum outro país conseguiu. E terceiro, o motivo real pelo qual isso está acontecendo justamente agora, em 2024, 2025, e não tem absolutamente nada a ver com cultura ou curiosidade. Tem a ver com dinheiro, muito dinheiro, e poder geopolítico. Mas antes de eu te mostrar isso tudo, você precisa entender uma coisa fundamental. Seu cérebro está sendo hackeado neste exato momento. E a Índia descobriu o código-fonte. Deixa eu te explicar. O cérebro humano é programado para prestar atenção em algumas coisas específicas. Movimento rápido, cores vibrantes, contraste extremo, novidade, perigo, sexo, comida e, principalmente, contradição. Quando o seu cérebro vê 2 coisas que não deveriam coexistir no mesmo espaço, ele trava. Ele não consegue processar. Ele fica preso tentando entender. E enquanto ele está preso, você está assistindo. E é exatamente isso que a Índia entrega, em escala industrial. Olha só esses números. Presta atenção porque isso vai te chocar. Um casamento indiano médio tem entre 300 e 1.000 convidados. Não é erro de digitação, não. 300 a 1.000 pessoas, num casamento, que dura em média 3 dias e pode custar de 50 mil dólares até, segurem-se, 100 milhões de dólares. Sim, 100 milhões. Num casamento. O casamento do Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, teve Rihanna se apresentando. Rihanna, numa festa particular, a família Ambani mora numa casa de 27 andares que custou 1 bilhão de dólares. 1 bilhão. É o imóvel residencial mais caro do mundo. Tem heliponto, tem estacionamento para 160 carros, tem 3 helipontos, tem uma staff de 600 pessoas só para manter a casa funcionando. Agora pensa na imagem que vem logo depois no seu feed. Um vendedor de chai, aquele chá indiano, na rua, ganhando o equivalente a R$ 5 por dia, dormindo na calçada.
mas fazendo o chai com uma técnica milenar, passada de geração em geração, com uma habilidade artística que hipnotiza. 15 milhões de visualizações. E logo depois, um vídeo de um trem indiano tão lotado que tem gente literalmente pendurada do lado de fora. Do lado de fora. De um trem em movimento. E ao mesmo tempo, a Índia tem um programa espacial que conseguiu pousar uma sonda no polo sul da Lua. Uma coisa que só 4 países no mundo conseguiram fazer. E custou menos que o filme Interestelar. Menos que um filme de Hollywood. Você consegue processar isso? Seu cérebro consegue colocar tudo isso na mesma caixa? Não. E é exatamente por isso que você para. É exatamente por isso que você assiste. É exatamente por isso que você volta. Porque o seu cérebro não consegue categorizar, não consegue arquivar, não consegue dizer, ah, entendi, próximo. Então ele fica preso. E o algoritmo está assistindo cada milissegundo. Ele detecta que você pausou. Detecta que você assistiu até o final. Detecta que você voltou para assistir de novo. Detecta que você mostrou para o seu amigo no WhatsApp. E aí, bum. Mais Índia. Mais contraste. Mais choque. É um loop infinito. Você foi fisgado. Mas tem uma camada mais profunda nisso tudo que eu preciso te mostrar. A Índia não é só visualmente viciante. Ela é uma fábrica de conteúdo operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em escala que nenhum outro país consegue competir. Pensa comigo. A Índia tem 850 milhões de pessoas online. 850 milhões. Isso é 4 vezes a população inteira do Brasil. Conectadas, produzindo conteúdo. Todo santo dia. E diferente da China, que tem a grande muralha digital bloqueando tudo para o resto do mundo, a Índia está completamente aberta, completamente acessível. Zero censura internacional. Então, o que isso significa na prática? Significa que todo dia mesmo, sem parar, tem milhares de casamentos sendo filmados em 4000K. Milhares de vendedores de comida de rua fazendo vídeos. Milhares de festivais acontecendo, milhares de templos sendo visitados, milhares de situações completamente absurdas sendo capturadas em vídeo. E tudo isso está disponível para o mundo inteiro. A Índia é basicamente Netflix, TikTok e National Geographic tendo um filho. Tudo ao mesmo tempo, ao vivo, sem parar. É conteúdo infinito. E aqui está uma coisa que pouca gente percebeu ainda. Os creators indianos descobriram que brasileiros são o público perfeito. Nós engajamos mais que americanos, assistimos até o final mais que europeus, compartilhamos mais que qualquer outro país da América Latina. Então, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão criando conteúdo especificamente pensando no público brasileiro. Estão estudando o que viraliza aqui, estão adaptando, estão testando. Alguns até colocam legendas em português. E funciona. Funciona absurdamente bem. Vamos falar de números reais agora. A indústria de cinema indiana produz 1.800 filmes por ano. Hollywood produz 600. A Índia produz 3 vezes mais. Bollywood sozinha é maior que Hollywood em número de ingressos vendidos. E não para por aí. A Índia tem a maior indústria de casamentos do mundo. 50 bilhões de dólares por ano. 50 bilhões, só em casamentos. Isso é maior que o PIB de alguns países. E cada um desses casamentos é uma produção cinematográfica. Cada um é um evento que poderia ser um reality show. Cada um tem momentos que viralizam. O Festival Holi, aquele das cores, reúne milhões de pessoas jogando pó colorido uns nos outros. É impossível não viralizar. O Diwali, Festival das Luzes, transforma cidades inteiras em cenários dignos de filme de fantasia. O Kumbh Mela é o maior evento religioso do planeta. 200 milhões de pessoas. 200 milhões. Numa mesma região. Durante algumas semanas. Imagina a quantidade de conteúdo que sai disso. Imagina a quantidade de histórias, de imagens, de vídeos. É infinito. Mas agora vem a parte que realmente muda o jogo.
A parte que ninguém está falando. A Índia não é mais aquele país em desenvolvimento que a gente aprendeu na escola. A Índia está ficando rica, muito rica, e muito rápido. A economia indiana cresce entre 6% e 7% ao ano. O Brasil cresce 2%, 3% quando vai bem. A classe média indiana explodiu. Hoje são 432 milhões de pessoas. 432 milhões de pessoas com poder de compra. Isso é mais que a população inteira dos Estados Unidos. É mais que toda a União Europeia. E esse número está crescendo. A Índia está criando 5 unicórnios por mês. 5 startups avaliadas em mais de $1 bilhão por mês. O Vale do Silício está de olho. Os investidores estão de olho. O mundo está de olho. E os CEOs? Cara, os CEOs indianos estão comandando o mundo tech. Sundar Pichai na Google, Satya Nadella na Microsoft, Shantanu Narayan na Adobe, Arvind Krishna na IBM, Laxman Narasimhan na Starbucks. E a lista continua. E continua. E continua. Então espera aí. Se a Índia está ficando tão rica, tão poderosa, tão tecnológica, por que os vídeos mostram pobreza também? Por que mostram favelas? Por que mostram problemas? Aqui está a resposta que ninguém quer admitir, porque é isso que viraliza. O algoritmo não quer só riqueza, não quer só pobreza. Ele quer os dois, no mesmo frame, no mesmo vídeo, às vezes na mesma cena. Ele quer o contraste máximo. E a Índia entrega isso de bandeja numa escala que nenhum outro lugar do mundo consegue. Porque, olha, existem países ricos, existem países pobres, mas não existe nenhum outro lugar no planeta onde você pode filmar um Lamborghini parado no trânsito, ao lado de uma vaca sagrada, ao lado de um vendedor de frutas, ao lado de um mendigo, ao lado de um cara usando iPhone de última geração. Tudo no mesmo quadro, tudo na mesma cena, tudo real, tudo verdadeiro. Não é montagem, é a Índia. E aqui que mora uma verdade que dói um pouco pra gente, brasileiros. A gente não está fascinado pela Índia porque ela é diferente. A gente está fascinado porque ela é assustadoramente familiar. Pensa bem, o Brasil tem 215 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões. O Brasil tem desigualdade gigantesca. A Índia tem desigualdade gigantesca. O Brasil tem cultura forte, música, dança, cores, religiosidade. A Índia também. O Brasil tem corrupção, jeitinho, caos no trânsito, criatividade para sobreviver. A Índia também. O Brasil tem potencial desperdiçado. A Índia tinha. Porque é isso. A Índia é o Brasil que deu certo. Ou pelo menos é a versão que parece que deu certo. É o Brasil se tivesse aproveitado as oportunidades, se tivesse investido em tecnologia nas últimas décadas, se tivesse educado a população em massa, se tivesse criado um ecossistema de inovação. A Índia é um espelho distorcido talvez, mas um espelho. E olhar para esse espelho mexe com a gente, mexe muito. Por isso, quando você vê um vídeo de indiano comendo com a mão, você não estranha. É familiar. Seu avô talvez comesse assim, sua família no interior talvez coma assim. Quando você vê o trânsito caótico de Mumbai, você pensa em São Paulo. Quando você vê o jeitinho indiano de resolver problemas com criatividade, você pensa no jeitinho brasileiro. Mas quando você vê os bilionários, a tecnologia, os unicórnios, a economia crescendo, aí você pensa, poderia ser a gente. E isso cria uma mistura estranha de identificação, admiração e talvez um pouco de inveja. Uma mistura perfeita para manter você assistindo. A Índia é perto o suficiente para você se identificar, mas longe o suficiente para você ter curiosidade. É o sweet spot perfeito do algoritmo. É a distância ideal para engajamento máximo. E os números provam. Vídeos sobre a Índia têm taxa de retenção 30% maior que a média global. Tem taxa de compartilhamento 40% maior. Tem tempo de watch absurdamente acima do padrão. O algoritmo descobriu isso. E agora está te entupindo. Mas vamos falar de uma coisa que incomoda. Porque nem tudo que viraliza é positivo.
Nem tudo que engaja é saudável. Também viralizam vídeos problemáticos, vídeos sensacionalistas de pobreza extrema sendo consumidos como entretenimento, o que a gente chama de poverty porn. Pobreza como pornografia, sofrimento como espetáculo, choques culturais sendo mal explicados, estereótipos sendo reforçados, generalizações absurdas, tipo, na Índia todo mundo faz isso, quando a Índia tem 1,5 bilhão de pessoas e 22 línguas oficiais. 22. E aqui está o problema real. A Índia verdadeira, a Índia completa, tem um sistema de saúde que oferece cirurgias cardíacas por $500. Tem um programa farmacêutico que produz medicamentos genéricos para o mundo inteiro. Tem universidades de excelência. Tem cientistas ganhando prêmios Nobel. Tem uma democracia vibrante e funcional, a maior do mundo. Tem literatura, filosofia, matemática, astronomia com milhares de anos de história. Mas isso não viraliza. Sabe o que viraliza? O exótico, o chocante, o extremo, o clickbait. Então a gente não está conhecendo a Índia. A gente está consumindo a versão algorítmica da Índia. A versão editada para máxima retenção. A versão que o TikTok decidiu que você precisa ver. E essa versão é distorcida, é incompleta, é parcial. É como se você tentasse entender o Brasil só vendo vídeos virais. Você ia achar que o Brasil inteiro é só funk, favela, praia e futebol. Mas você sabe que o Brasil é infinitamente mais complexo que isso. A Índia também é. Então por que isso está acontecendo justamente agora? Por que a Índia explodiu em 2024 e não em 2020? Por que não em 2015? 3 fatores. 3 fatores muito específicos que criaram a tempestade perfeita. Primeiro, geopolítica. A China está cada vez mais fechada. O governo chinês controla as redes, controla o que sai, controla o que entra. TikTok americano não tem conteúdo chinês de verdade. É tudo filtrado. E a Rússia? A Rússia está politicamente isolada. Ninguém quer consumir conteúdo russo agora. Virou radioativo. Então, o Ocidente, e principalmente o Brasil, estava procurando uma alternativa. Estava procurando o próximo país exótico do Oriente para se fascinar. E a Índia estava lá, de braços abertos, sem censura, sem filtro, sem problema político gigante. A Índia virou a alternativa simpática, o Oriente que o Ocidente pode gostar sem culpa. Segundo fator, a Revolução Digital Indiana. Em 2016, um bilionário indiano chamado Mukesh Ambani lançou a Jio, uma operadora de internet móvel que ofereceu dados praticamente de graça por meses. De graça. Isso colocou 400 milhões de indianos online da noite para o dia. 400 milhões. Gente que nunca tinha tido internet, gente que nunca tinha tido smartphone, de repente estava no Instagram, no TikTok, no YouTube, produzindo, consumindo, compartilhando. Foi uma explosão. E os smartphones ficaram absurdamente baratos. Hoje você compra um smartphone funcional na Índia por $40. $40. Então a barreira de entrada desapareceu. E o terceiro fator, talvez o mais importante, o algoritmo evoluiu. O algoritmo ficou inteligente. Ele descobriu que contraste cultural não é só engajamento. É engajamento máximo. É o crack digital. Ele descobriu que vídeos com contraste extremo de riqueza e pobreza têm retenção insana. Descobriu que vídeos com elementos familiares, mas em contextos estranhos, viciam. Descobriu que a Índia é a mina de ouro perfeita. Então ele começou a empurrar. Começou a priorizar. Começou a colocar na sua timeline. E você começou a assistir. E quanto mais você assistia, mais ele empurrava. É um ciclo vicioso. Mas tem uma última coisa. Uma última peça do quebra-cabeça que eu preciso te mostrar. A Índia não hackeou só o algoritmo. Ela hackeou você. Ela hackeou o que você procura. Porque agora, toda vez que você vê um casamento gigante, você para. Toda vez que vê comida sendo feita na rua de um jeito hipnotizante, você para. Toda vez que vê um templo dourado, você para.
Toda vez que vê um contraste impossível, você para. E nesse parar mora o poder. Nesse parar mora o controle. A pergunta de verdade não é por que a Índia viralizou. A pergunta de verdade é: o que você está procurando quando você clica? É curiosidade genuína? É escapismo? É comparação? É inveja? É inspiração? É validação? É conforto em ver que outros lugares também têm problemas? É esperança em ver que é possível crescer apesar dos problemas? Porque a Índia virou um teste de Rorschach digital. Cada pessoa vê o que quer ver. Cada pessoa projeta o que precisa projetar. E o algoritmo está assistindo tudo. Está aprendendo. Está se adaptando. Está ficando melhor em te fisgar. E aqui está a real. Isso não vai parar. A Índia não vai sumir do seu feed. Vai aumentar. Porque os números são grandes demais. O potencial é grande demais. O contraste é grande demais. A máquina de conteúdo é grande demais. Então a pergunta não é se você vai continuar vendo. A pergunta é: você vai consumir conscientemente ou vai só ser carregado pela onda? Agora eu quero saber de você. Qual foi o último vídeo da Índia que você viu? E mais importante, você lembra por que você clicou? Pensa nisso. Porque eu aposto que você lembra do vídeo. Eu aposto que você consegue visualizar. E eu aposto que você clicou sem nem pensar. Foi automático. Foi instintivo. Foi exatamente o que o algoritmo queria. E agora que você sabe disso tudo, será que vai mudar alguma coisa? Ou você vai clicar no próximo do mesmo jeito?